culto ao Senhor. Momento da palavra com a pastora Marcela. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande. Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Amém. Boa noite, igreja. Que bom nos reunirmos, né, como corpo de Cristo. Que bom o privilégio de poder compartilhar a palavra com vocês. E eu quero dizer que essa palavra tem um tempinho que eu preparei ela. E aí, quando teve a homenagem... Obrigada. Olha, gente, se eu aguento isso aqui... Ai, a Sandra é uma bênção para a gente. E quando eu preparei essa palavra, eu estava na semana, terminando a preparação da palavra, e foi na semana da homenagem que vocês fizeram do Dia do Pastor. E entre tantas cartas lindas, tinha uma carta tão especial, gente. Eu recebi desenhos, nós recebemos desenhos, dobraduras, tantas coisas especiais, mas tinha uma tão especial, porque era justamente sobre aquilo que eu estava preparando a palavra. Eu vou mandar uma foto depois para vocês. Era um desenho de uma corça maravilhosa, com uma dobradura, um envelope lindo. Foi a filha da Loreni que fez, né? Coisa mais linda o desenho dela. E aí foi uma confirmação para mim, que era aquela palavra mesmo, que eu estava terminando de preparar e ela entregou aquele desenho lindo. E então eu quero ler Salmos 42, 1 e 2, e diz assim. Salmos 42, 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sempre que Deus usa uma figura de algo para tentar nos ensinar de uma forma mais acessível, porque eu falo que a nossa cabeça é muito limitada, né? A nossa cabeça é muito pequena, a gente não compreende as grandezas de Deus, porque Ele é um Deus sobrenatural, Ele é um Deus muito além daquilo que nós comportamos. Então, Ele usa algumas figuras naturais para nos ensinar de uma forma mais acessível, né? Para a nossa mentezinha ali limitada. E ao usar esse suspiro da corça, Ele nos deixa um ensino assim espetacular. A corça, do hebraico, significa... Tsebi, eu não sei se eu pronunciei certo, mas é tsebi, que significa beleza. E o seu significado científico é gazela. E gazela é Dorcas, né? Me lembrei de Dorcas. E elas costumam pastar em arbustos não muito altos, né? Em bosques, não são grandes florestas onde elas pastam. São bosques e arbustos mais baixos. No verão, elas comem muitas folhas verdes e brotos de árvores, cereais verdes, e elas sentem muita sede por causa também dessa alimentação delas. E aí elas preferem uma grama umidazinha que recebeu a chuva, o orvalho no dia anterior. Então elas suspiram por águas, elas desejam águas. Só que o seu melhor instinto é o olfato. Você começa a pesquisar os bichinhos, você vai vendo, né? A gente teve as leoas aqui, né? A gente está sábia de leoa, não está? E aí eu fui pesquisar, né? Estava nessa da corça. Então, o melhor instinto que ela tem é o olfato. Por isso que diz que elas sentem o cheiro das águas. Não é que a água tenha cheiro, mas ela suspira, como se ela sentisse o cheiro. Ela sabe a direção onde tem águas. Eu estava lendo uma reportagem que algum lugar... Eu não sei de que país, assim, lá de onde tem desertos, eles construíram, em cima de um aqueduto, eles fecharam tudo ali e construíram uma estrada. E elas começavam a se dirigir para aquele lugar porque elas conseguiam perceber que ali tinham nascentes de água anteriormente. Então, elas pastam sempre a favor do vento porque elas entendem que o seu predador vem desse lugar, pode vir dessa direção. Então, ela pasta e levanta a cabeça para sentir o odor do seu predador e também sente esse cheiro das águas. Porque quando ela sente que o predador, ela sente o cheiro do predador, sente que ele está vindo, ela corre para as águas, porque dentro das águas o predador dela dificilmente, muito raramente vai entrar. Então ela corre também para dentro dessas águas. Por isso que ela suspira por águas. Por sua sede natural, mas também porque ela se refugia ali nas águas do seu predador. Então, quando ela corre, vocês já viram esses vídeos que tem assim no Discovery de animais? Quando uma gazela está correndo, né? Pode ser chamado de cervo, enfim.
ela não corre assim, ela quica, né? Ela junta os dois pezinhos ali, pula e ela vai longe. Daí ela pinga no lugar e, de novo, com impulsos, ela corre muito, muito. É como se ela voasse, ela decolasse. Ela é muito ligeira. Só que ela tem muitos predadores, né? E os predadores, assim, seja leão, seja um tigre, seja lá quais forem seus predadores, eles também correm muito. Então, ela quica, e cada vez que seus pés tocam o chão, ela dá uma quicada. Só que, porém, quando ela sente o cheiro do inimigo, ela trava. Porque ela fica rígida de medo e ela não consegue se mover. Aí ela soa desesperadamente. Vocês já se sentiram com medo? Eu me lembro de uma experiência. Quando eu aprendi a dirigir, a gente tinha um carro. Como é que era o nome do carro, amor? O que eu dirigi, o cinza grandão. Um Escort Wagon. Os homens sabem o tamanho que é, né? Aquele carro. E eu tinha acabado de aprender a dirigir, acabado de tirar a carteira. E aí, quando chegou a minha carteira, eu falei, vou dar uma volta, né, nesse carro, é lógico. Sair, dar uma voltinha no carro, a gente morre, né? Eu lembro de um dia que eu parei, não era uma rampa assim, era uma subidinha assim, mas eu travei, eu não conseguia. O Leandro estava do meu lado, tinha gente atrás de mim, e aí ele falou assim, não, vai, amor. O Leandro sempre foi calmo, nessa parte de dirigir, ele sempre me apoiava, não, calma, você vai conseguir, fique tranquila, não tem problema. Mas eu falei assim, não, eu não consigo, eu vou puxar o freio de mão, eu vou descer do carro e você vai pegar, porque eu não vou conseguir sair daqui agora. E eu fiz isso, né, nessa rampinha. Mas nesse Escort, eu me lembro de um dia assim que eu saí, e não tinha rampa, não tinha nada, mas era ali no Fazendinha, era um trânsito assim tenso, né, e eu dirigindo aquele carro gigantesco, a 20 por hora, né, eu falei, quando eu pegar minha carteira, eu vou escrever assim, nova habilitada, tenha paciência. E aí, eu saí com aquele carro gigante, e, de repente, eu morri, mas eu liguei de novo. Enfim, mas quando eu cheguei em casa, gente, eu estava com uma camiseta, a minha camiseta estava assim, suada aqui, ó, até aqui, assim. Sabe aquele suor que você tem de nervoso, de medo, que te trava? Aquele suor que tem um cheiro forte, assim, que você sabe que é do seu medo. Acontece isso com a gente, quando a gente tem medo de algo. E eu estava nessa situação. E aí ela também, ela fica rígida, ela trava e ela sua. E quando ela sua, ela solta um odor muito forte. E esse odor, o que acontece? Atrai quem? O predador. Ele sente o cheiro dela. Então, ela precisa de quê? De banho, gente. O que resolve o suor? Banho. Ela precisa correr para as águas. E ela, quanto mais soa, mais odor ela tem. E aí, dizem alguns, eu não consegui achar essa fonte, mas eu vi pessoas dizendo, mas eu não achei a fonte assim científica. Quando a gente estuda o bicho, a gente tem que trazer aquilo que é científico do bicho. Mas eu não consegui achar uma fonte científica, mas eu vi algumas pessoas dizendo que quando ela está nesse estado, ela chega a se urinar e se defecar de tanto medo e por ter paralisado. E congelada de medo e desespero, por saber pelo seu olfato que o predador está ali próximo, ela não consegue fazer nada. Quem não se sentiu em situações assim, com medo, um medo paralisante? Um medo que você não sabe o que fazer, vem o desespero, toma conta de você, a ponto de você não conseguir fazer mais nada. Às vezes você trava em cima de uma cama, por medo de uma situação, por uma expectativa de uma situação, que você não sabe como você vai resolver, o que você vai fazer, e você não tem controle sobre aquela situação, e você fica travado, que não depende de você. Eu me lembro, gente, quando, depois de me converter, quando eu fui para o meu primeiro encontro com Deus, para trabalhar, eu ouvia vozes na minha cabeça para me paralisar de medo, e dizia assim, não vai que o teu medo vai passar, não vai que o teu medo vai passar. É lógico que não, né? Se eu não fosse, o medo me dominava, ele vencia. Mas quando eu venci o medo, eu saí daquela posição de paralisia, porque o medo vem para te paralisar. Né? E aí, eu ouvia isso que dizia para que eu não fosse. Né? E a corça, ela sabe o que deve fazer, mas ela não faz. Por quê? Porque ela não consegue. Quantas situações da sua vida, você sabe o que você deve fazer, mas você não faz, simplesmente porque você não consegue. Você sabe qual é o caminho, você sabe com quem você deve falar, você sabe qual é a atitude correta a tomar, mas você simplesmente não consegue. Nós somos assim. E quando vem o desânimo e toma conta de nós? Quem aqui já se sentiu desanimado? Talvez até hoje, nesse dia, com alguma situação que você não vê a situação que vai se resolver, né? E o desânimo é o quê? É um estado de letargia, é um estado de esmorecimento.
Quando você desanima, você fica esmorecido e não tem o que fazer, sem motivação. É um conflito que tem dentro de você de uma expectativa de algo que você gostaria que acontecesse, mas quando você vê que parece que essas expectativas não vão se realizar, você se frustra e você esmorece, você desanima. Você fala, eu não vou nem tentar, não vale a pena, eu não vou conseguir, deixa isso para lá. Só que o que muitas vezes nós vivemos? Nós vivemos um desânimo espiritual na nossa vida. Nós ficamos paralisados diante de algumas circunstâncias. Nós temos uma expectativa de que uma pessoa se converta, uma expectativa de que Deus abra uma porta, uma expectativa de que Deus faça algo, de que Deus mova algo. E quando a gente não vê isso assim, meio que de pronto, a gente começa a desanimar. A gente sabe qual é o caminho a tomar. Sabe que é continuar diante de Deus, é continuar clamando, é continuar fazendo aquilo que você deve fazer, mas você simplesmente não consegue fazer. E aí você paralisa, e aí você desanima, e você fica nessa letargia, né? Sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não consegue. Então, no momento de maior desespero da corça, ela solta um gemido, que é muito agudo, é o gemido da angústia da alma dela. Porque ela está naquele estado, suando, com medo, sentindo o cheiro do seu predador, sentindo que ele está por perto e ela sabe que ela precisa correr. Mas ela não consegue correr, está ali travada. E aí ela solta um grito de medo, de desespero, de dor. Ela suspira, ela geme, ela grita, desesperada pelas águas. E quando ela deseja correr para as águas, porque ela precisa fugir desse predador. Só que ela não consegue, né? Porque ela precisa se limpar para tirar esse odor, para o inimigo fugir, enfim, ela precisa destravar. Só que muitas vezes nesse gemido, diz que ele é tão forte, tão agudo e tão terrível que ela suspira uma, ela suspira duas. E quando ela suspira a terceira vez, o predador acaba desistindo de vir por causa do suspiro, do gemido dessa corça, que é um grito desesperador que ela dá. Ele desiste. Por quê? Porque ele não está pertinho dela. Ele não sabe o estado que ela está, o estado deplorável que ela está. Mas ele escuta o seu gemido, e esse gemido acaba fazendo com que ele vá se afastando. E somente o olfato dela está funcionando bem. Ela está suando, ela está desequilibrada, ela está toda trêmula, mas ela sente o cheiro das águas, ela sente que o inimigo está se afastando por causa dos gritos de socorro que ela deu, suspirando pelas águas. E quando ela grita e vê que o inimigo está se afastando, ela destrava e ela voa e ela corre para as águas. E lá ela entra, lá ela se lava, lá ela se purifica. E isso me faz lembrar do leão, aquele que ruge como leão ao nosso redor. Porque ele também é um predador que vem para nos atacar, que vem para nos destruir, que vem para nos fazer desfalecer, que vem para nos ficar esmorecidos na nossa fé. E nós sabemos que nós precisamos correr para Deus, que nós precisamos das águas, que nós precisamos da palavra, mas simplesmente não temos força para correr. E aí eu me lembro de um texto que está lá em Romanos. Romanos capítulo 8. No versículo 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Existem situações nas nossas vidas que não existem palavras que a gente consiga expressar o que estamos vivendo, a situação que nós estamos passando, como está o nosso interior, como está a nossa família, como está o nosso coração, o que a gente está sentindo. Não tem uma palavra que você fale que vai dar certo. E aí vem o desespero, vem a dor,
vem o desânimo, vem o esmorecimento, vem o cansaço, toma conta de tudo ao nosso redor. E quando a gente está assim, parece que nós vamos contagiando as pessoas que estão ao nosso redor com esse desespero, com esse desânimo, com essa fraqueza. Parece que o inimigo está cada vez mais perto, cada vez mais ele está chegando, parece que cada dia mais ele está alcançando um pedacinho do seu território, cada dia mais ele está alcançando, atingindo um pedacinho da sua vida, das suas finanças, da sua família, da sua casa, da sua saúde, da sua fé. Parece que cada dia ele avança um pouquinho mais, e você ali travado, você ali paralisado, sabendo o que deve fazer, mas não consegue. Mas de repente, vem os gemidos do Espírito Santo de Deus, porque diz assim, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, no nosso desespero, na nossa dor, no nosso medo. Porque nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E eu penso no gemido da Corsa como esse gemido inexprimível da sua alma. E o Espírito Santo faz o mesmo por nós. Às vezes nós não temos nem palavras para chegar diante de Deus, mas o Espírito Santo, ele geme por nós, porque diz que ele conhece o nosso interior, o que está dentro de nós. Ele sonda os corações e ele sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe o que o Espírito de Deus quer para nós e ele sonda os nossos corações, e ele geme por nós e leva isso para o Espírito de Deus, a fim de que esse gemido do Espírito nos liberte, assim como liberta aquela corça ali da sua cadeia, da sua paralisia, desse lugar de impotência dela. Então não sou eu, e não é você, mas é o Espírito que nos socorre. Ele geme por nós. Ele conhece o nosso estado, Ele conhece o nosso interior e Ele examina os nossos corações. Ele sabe da nossa dor, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da tua aflição, da tua angústia, do que você está passando, quais são as tuas lutas. Ele conhece o íntimo, o teu íntimo, e Ele leva tudo isso para Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos suspirar por Ele, nós precisamos desejar que Ele nos socorra nesses momentos de dor. E quando a gente simplesmente se coloca diante do Espírito Santo, mesmo que seja sem palavras, Ele geme por nós. E Ele leva para nós as necessidades do nosso interior. E intercede por nós, segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. E essa é boa, perfeita e agradável. Quando nós não enxergamos solução, o Espírito Santo age, mas Ele age quando nós desejamos esse socorro. Quando você se sente independente, que você vai conseguir resolver aquela situação, você não pede ajuda, você não precisa de ajuda, você acha que você vai conseguir sozinho. Então você não se coloca nessa dependência de Deus. Mas quando você se levanta nessa dependência ali de dizer assim, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho palavras, eu não tenho o que eu possa fazer, eu não vejo saída, e você simplesmente deseja, você espera, você suspira pelas águas, o Espírito Santo vem em teu favor e Ele intercede por você. E talvez você esteja em lugar de desespero, em alguma área da tua vida, sentindo o cheiro da tua dor, sentindo o cheiro do seu medo, sentindo o cheiro da perda, o cheiro da decepção, da angústia, da frustração, a expectativa de que algo ia acontecer e não aconteceu. Você planejou algo e não foi aquilo. E aí vem o ressentimento, vem as mágoas, as decepções, mas eu quero te dizer pelo Espírito que não acabou. Mesmo que você esteja ali, paralisada como aquela corça nessa situação de desespero, não acabou, porque a última palavra vem do Espírito, e Ele geme por nós. Você já gemeu por alguém? Quando você está numa dor tão profunda que você clama a Deus com gemidos, é uma identificação. O Espírito Santo, ele se identifica com a nossa dor e ele leva isso diante de Deus. É muito grandioso o que ele faz. E Eclesiastes 9:4 diz assim: enquanto há vida, há esperança, pois é melhor um cão vivo do que um leão morto. Verdadeiramente, nós podemos estar como um cão vivo, achando que não existe esperança, um cão largado de rua, mas estamos vivos. E enquanto estamos vivos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele guerreia as nossas guerras, Ele vai adiante de nós e Ele quer nos libertar. É melhor uma corça suada, uma corça gemendo, uma corça com medo, com dor, mas gritando pelas águas, do que uma corça que desistiu e que não grita mais, e que deixa que o seu predador lhe ataque. Outra coisa que eu pensei assim sobre a corça, é que no meio dessa dor,
Porque, gente, pensa o desespero dela. É um animal, ela não tem dentes, ela não tem garra. Como é que ela se defende? O macho tem as galhadas, mas a fêmea não tem nada. Como é que ela se defende de um predador? Só que no meio dessa dor, desse desespero todo, ela não desmonta. O que ela faz? Ela grita por socorro. Qual é a arma que você tem? É só o grito? Então grite. É a oração? Então ore. É o jejum? Então jejue. É o conversar, pedir o conselho para alguém? Então peça, mas não desista, não desmonte. Ela não desmonta no meio da dor, ela grita por socorro. E às vezes nós estamos passando por dificuldades e a gente acha que a gente deve desmontar mesmo, porque não tem mais o que fazer, não tem mais saída, ninguém vai me socorrer. Isso é falta de fé em Deus, porque Ele nos socorre nas nossas dificuldades. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta. Nos momentos de maior dor, é Ele que nos socorre. E quando o perigo passou, o que acontece? Ela viu que o bichinho lá, o predador dela, está indo embora, ela está sentindo pelo olfato, ela não viu, né? Ela está sentindo pelo olfato que o cheiro do predador está se distanciando, ela também não desmorona. Porque, às vezes, a gente não desmorona na hora da luta, mas quando a luta passa, aí você praticamente morre. Não. Ela não desmorona na hora que ela percebeu que o predador vai embora. Quando ela percebe que o predador vai embora, o que ela faz? Ela junta todo o pouquinho de força que ela tem, e ela corre, ela quica, ela voa para as águas. Quando a luta passar, nós precisamos correr para Jesus, porque às vezes no meio da luta, a gente não enxerga que Jesus está do nosso lado, a gente não percebe que o Espírito Santo está intercedendo por nós, a gente não percebe que Jesus está lutando as nossas guerras, a gente acha que Deus nos abandonou, que Ele nos esqueceu, que Ele não enxerga o que nós estamos passando. Mas Ele está gemendo por nós com gemidos inexprimíveis. E a gente não desmonta ali, porque às vezes na luta você está, né, com tanta adrenalina que você continua lutando. Mas quando a luta passa, você fala assim, eu estou tão cansada, essa luta me desgastou tanto, que agora eu vou parar. Mas ela não para, ela corre. Então ela não desmonta no meio da dor, mas ela também não desmonta depois que o perigo passa, mas ela voa para as águas. A água para ela é uma questão de vida ou morte. A água para nós é a palavra de Deus. Ela nos purifica, ela lava o nosso espírito. A palavra de Deus, a palavra diz assim, aspergirei água pura sobre vocês e ficareis purificados. Ela nos lava, ela tira o nosso cheiro de pecado, ela tira o nosso cheiro de suor, ela nos limpa, ela nos purifica, não há o que ela não possa limpar. E talvez assim, ali aquele Salmo 42 era dos coraitas, né, que estavam escrevendo. E talvez assim como aquela família, você esteja desanimado como eles estavam. Porque as pessoas ao seu redor questionavam a eles sobre Deus. Diziam, onde está o seu Deus? Por que a presença do seu Deus não te socorre? Por que a presença do seu Deus não te livra? Porque você está passando por isso porque você é cristão. Por que você está passando essa luta? Onde está o seu Deus? Não é o seu Deus que abriu o mar? Não é o seu Deus que tirou você do Egito? Não é o seu Deus que fez isso? Por que o seu Deus não te socorre agora? E eles respondiam, assim como a corça suspira pelas águas, nós suspiramos pelo Senhor, porque é só as águas que podem nos purificar, só as águas que podem nos salvar. A água para nós é questão de vida ou morte. E do 3 ao 11, continua lá no Salmos 42, dizendo assim, vamos voltar lá para o Salmo 42. Vou ler do começo. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. E de como passava eu com a multidão, e eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão de festa. Por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas cachoeiras.
Todas as tuas ondas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo ao Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque está abatido a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele estava ali se comparando com a corça, dizendo assim, eu espero em Deus, eu preciso de Deus, porque só Deus pode me livrar dessa opressão. Só Deus pode me tirar dessa situação que eu estou vivendo. As pessoas estão perguntando, cadê o teu Deus? Quem pode te salvar? Assim como a corça ali, naquele momento, a única coisa que pode salvar ela são as águas. E ele diz, nós suspiramos pelas águas, nós suspiramos por Deus. Como é bom viver tempos bons. Porque ele dizia ali, eu me lembro dos tempos bons, dos tempos de alegria, quando eu ia com as pessoas para a igreja em procissão, todo mundo alegre, com gritos de júbilo. Existem fases na nossa vida, a nossa vida é assim, ó. São altos e baixos, a nossa vida não é constante. Se você observar a linha da vida, uma maquininha, vocês já estiveram numa UTI, numa pessoa que está ligada por máquinas, como é que funciona? É assim, ó, altos e baixos, e é assim, o nosso coração, ele vem ter uma batida, não é perene. Se for assim, a gente morre. A nossa vida é assim, ela tem altos e baixos, e vai ter momentos que você está exultando de alegria, que você tem provisão, que você tem todas as coisas, mas vai ter momentos em que você vai dizer assim, as tuas ondas passam sobre mim, todas as tuas ondas passaram sobre mim, mas de dia o Senhor tem misericórdia, é por isso que eu consigo continuar, é por isso que eu consigo caminhar mais um pouco, mas eu digo, Deus, tu és a minha rocha, mas por que o Senhor se esqueceu de mim? Você confia em Deus, mas parece que Deus se esqueceu. E aí você se lembra dos tempos bons, e o povo viu que você viveu tempos bons e fala assim, por que agora você não está vivendo tempos bons? O que você fez de errado, ou por que Deus se esqueceu de você? Onde está o seu Deus? E questionam, onde está o seu Deus? É bom engrandecer a Deus no momento de vitória. Mas o salmista, ele descreve o tempo da alegria, de ir com a multidão, o tempo de celebração, o tempo de conquista, o tempo de bonança. Mas agora o tempo da bênção passou. E chegou o tempo da acusação. Onde que está o teu Deus? Por que teu Deus esqueceu de você? Quantas vezes nós nos sentimos assim diante de Deus? E ele descreve essas acusações ali como o câncer nos ossos, porque ele fala, os meus ossos todos estão esmigalhados. E onde que não tem osso no corpo, gente? Na língua, eu acho, né? Porque o resto, gente, tem osso por tudo que é lado. E aí ele continua ali no 43 dizendo assim, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa e livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele continuou ali, gemendo como a corça. No Salmo 42, ele falava com ele mesmo, por que você está abatido? Espera em Deus. Por que você se perturba dentro de você? Passou para o outro Salmo e ele continuou dizendo, Senhor, por que o Senhor me rejeitou? Por que eu tenho que andar lamentando? Eu quero ir para o teu tabernáculo, o Senhor é a minha alegria, mas a minha alma continua abatida. Eu continuo sentindo a opressão dos inimigos. Eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda. Descreve esse homem que continua gemendo como uma corça, continuamente questionando a sua alma, mas dizendo a si mesmo, espera em Deus. O que você tem dito para você na hora da tua aflição, na hora da tua angústia? O que você tem feito na hora da tua angústia? Talvez você está tentando espernear, você está tentando agir de maneiras que não vão te salvar. Você precisa esperar em Deus. A vida não é feita só de alegria. A vida, infelizmente, não é feita só de bênção e de vitória. Existem os dias maus, e Jesus já nos disse, tem de bom ânimo. Existem dias maus, existe a noite longa. Eu sempre falo sobre tempos, sobre estações, sobre ciclos, é assim.
São tempos, são fases nas nossas vidas. E no Salmo 44, eles seguem pedindo esperança para Deus, para que o Senhor guie eles nesse tempo de sofrimento. E eu me lembro de Lamentações 3:2. Eu tenho um caderninho lá na minha casa, que eu anotei bem na capa dele, Lamentações 3:2. Você lembra o que diz lá? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Por que a Bíblia diz isso? Porque existem momentos que você estará desesperançoso. Existirão momentos em que as suas lutas serão tão grandes que é como se você se esquecesse até de que existe um Deus no céu que pode te ajudar. De tanta dor, de tanto sofrimento. Mas aí a palavra diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E lá nesse caderninho, eu guardo palavras do Senhor, eu guardo versículos, eu guardo promessas que o Senhor fez. E vez por outra, eu vou lá e eu leio, porque eu preciso trazer à memória. Porque às vezes eu estou naquela situação como aquela corça, paralisada, suando, gemendo, precisando de auxílio. E quem pode me socorrer, senão o Senhor? As águas, a palavra de Deus. Se você tentar guardar na tua memória, na tua mente, quantas promessas você já recebeu da parte de Deus? Será que você lembra de todas elas? E é tão bom quando você vê uma promessa de Deus e você lê lá e você vê assim, se cumpriu. Olha, faz 3 anos que Deus falou isso comigo. Fazem 10 anos que Deus falou isso comigo e de repente você está vivendo aquela experiência. Aquilo te traz uma motivação, aquilo te traz um ânimo, aquilo te traz uma esperança. Por isso que falo, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As promessas de Deus estão aqui, mas existem promessas específicas para cada um de nós. Deus é um Deus pessoal, Ele se relaciona conosco de maneira individual, de maneira pessoal e exclusiva. Ele fala conosco. Nós precisamos trazer à memória, porque nos tempos de dor, nos tempos de luta, é isso que vai nos sustentar. E ali no Salmo 44, no versículo 6, ele diz assim, não confio no meu arco e na minha espada para que me salve. Aí no 22, fala assim, mas por amor de ti, somos entregues continuamente à morte, somos considerados como ovelhas para o matadouro. A ovelha indo para o matadouro, ela não tem perspectiva alguma, ela não reage, ela não faz nada. Ele estava dizendo, não existe esperança para mim, eu estou como uma ovelha indo para o matadouro, não há o que eu possa fazer. E o versículo 26 fala assim, levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Ele está ali como? Gemendo. Ele passou o 42, o 43, o 44, gemendo como aquela corça. Não existia esperança, era uma família inteira ali de coraitas gemendo e escrevendo esses salmos e declarando isso. Deus, nós precisamos de socorro. Quantas fases da tua vida você precisa passar longos períodos gemendo, clamando, sentindo o teu opressor vindo contra você, seja seu opressor uma dívida, seja uma pessoa que não se converte, seja um vício, seja você está passando por uma necessidade financeira, você ter sido injustiçado, existirem pessoas ali que te oprimem. E talvez, né, esse povo dizia para eles, não foi Deus que abriu o mar? Não foi Deus que enviou 10 pragas para o Egito? Não é esse o teu Deus poderoso? O que aconteceu? Ele está questionando, esse teu Deus é fraco agora? Ou é você que pecou e que está recebendo castigo, né? Então, eles continuavam ali declarando, nós dependemos de Deus e nós não podemos fazer nada, literalmente nada. Só que quando chega no Salmo 45, aparece ali uma adoração que brota espontaneamente, reconhecendo o Senhor como um rei exaltado sobre tudo e sobre todos. A situação não tinha melhorado, mas em vez de lamentar, eles começaram a adorar e exaltar a Deus como um povo que pertence a Ele e que está debaixo da cobertura dEle. É o reconhecimento deles de que, independente das circunstâncias, Ele é soberano. E independente do que aconteça, como diz aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a corça for livre, Ele é Deus. E se não for, Ele continua sendo Deus. Se você for curado, você continua debaixo da mão potente de Deus. E se não for curado, continua debaixo da mão potente de Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus, independente das circunstâncias. Esther disse para o Senhor como? Se perecer, pereci.
E é assim que Deus quer que nós nos comportemos, independente do que esteja acontecendo, que a nossa confiança seja nele, mesmo que nós estejamos diante de um predador mais poderoso do que nós, mais veloz do que nós, mais amedrontador do que nós, que tem um rugido forte, mas que ainda assim nós entendamos que nós dependemos do Senhor. Se eu morrer, que eu morra fazendo a vontade de Deus. Que eu morra dependendo de Deus. Que eu morra esperando em Deus. Que tudo se acabe, mas eu esteja em Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. Com o suspiro da corça. Mas Ele também quer nos ensinar que até o último segundo você pode e você deve gemer e lutar para que você esteja nas águas de refrigério, nas águas de descanso, nas águas de purificação. E aí, o Salmos 45 diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus, e a minha língua é como pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios extravasou a graça, e por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente por causa da vontade e da justiça. E a sua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas e penetram o coração do inimigo do rei. E os povos caem submissos a ti. Eles estavam reconhecendo a grandeza de Deus e como Deus os poderia livrar. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade, cetro de justiça é o teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Os louvores que nós cantamos aqui hoje. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Todas as suas vestes recém de aloés e mirras. E ele vai dizendo, ele vai ali trazendo também uma descrição de Jesus e da igreja, que diz ali no 9, filhas do rei se encontram entre as damas de honra, e à tua direita está a rainha adornada, vestida de ouro finíssimo, e está falando da igreja, que nós precisamos nos manter nessa igreja, mesmo que as afrontas virão para nós, aqui dentro da igreja. O inimigo vai rugir muito mais ferozmente, mas a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inimigo não pode prevalecer contra nós quando nós estamos aliançados com o Senhor e desejosos dessa água, dessas águas que nos limpam e nos purificam. E aí o Salmos 46 fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as suas obras. Que assolações afetuam na terra. Ele põe termo à guerra e até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há um rio. Quando ali no Salmo 45, 46, ele começa a exaltar a Deus, e aí ele começa a dizer, mas há um rio. Há um rio que flui, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que pode me purificar. Há um rio que pode me saciar. Há um rio que pode me tirar dessa dor que eu estou vivendo. Há um rio que pode mudar. Há um rio. A corça suspira pelas águas e corre para o rio. Para onde que nós vamos correr? Na hora da angústia, permaneça. Na hora da angústia, gemendo, sofrendo afrontas, mas permaneça. Questione a sua alma. Alma, por que você está batida? Por que você está sofrendo? Por que você está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E no 45 ele começa a louvar. E no 46 ele percebe, quando ele para de gemer e começa a louvar, ele percebe, há um rio.
o predador está se afastando. Há um rio para onde eu vou correr. Existem águas para me libertar. Questiona a sua alma e traga à memória os bons tempos. Os tempos que podem te trazer esperança. Ele é bom nos dias bons e Ele é bom nos dias maus. Ele é bom, independente da situação que estamos vivendo. E quando o nosso coração transbordar de alegria por quem Ele é, ingratidão a quem Ele é, e não aquilo que Ele faz, então nós sentiremos o cheiro das águas. É nesse momento que nós sentimos o cheiro das águas. Jó 14:9. Estou indo para depois de Salmos, aí não dá, né? Jó capítulo 14, versículo 9. Vamos ler a partir do 7. Porque há esperança para a árvore, mesmo depois de cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Basta o cheiro das águas. E ainda diz ali que a planta morreu. A árvore cortada. Como é que pode uma árvore cortada brotar? Mas diz que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. A nossa esperança está nas águas. E as águas são do Senhor. Ao cheiro das águas brotará. E Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre as maiores alturas, porque ela quica, ela voa. Os pés da corça, eles têm um formato muito específico, porque ela anda por lugares de muitas pedras, lugares rochosos, e para não escorregar, para não deslizar, para não vacilar, ela tem um pé num formatinho, as patinhas dela num formato bem específico. E eu quero te dizer que os teus pés não vacilarão, porque é a promessa do Senhor. O Senhor, meu Deus, é a minha força, e Ele fará os meus pés como da corça. Ele nos promete isso, Ele nos garante que nós andaremos sobre terrenos tortuosos, sobre lugares que nós poderíamos escorregar, sobre pedras, sobre lugares difíceis, terrenos difíceis, mas Ele me fará andar nas maiores alturas. E aí nós vamos para as águas, e nós seremos purificados, e purificados nós voltaremos a nos alimentar em pastos verdejantes, porque quando ela corre para os rios e ela se lava ali naquela água, o cheiro vai embora, o cheiro do pecado, o cheiro do medo, o cheiro da dor, ela se purifica, ela sai e ela volta a se alimentar de algo verde, algo com água, algo que é puro. Dificilmente a corça vai pisar em falso, porque os pés dela são preparados para isso. Como cristãos, nós pedimos: Senhor, dá-me os pés como os da corça. Ajuda-me a sentir o cheiro das águas, para que eu possa correr para lá e me purificar. Para que eu possa estar na Tua presença e me lavar. Para que o inimigo não me encontre, não me destrua, porque ele é o predador. E o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. E ele está à nossa espreita, ao nosso derredor, rugindo como leão, a fim de nos tragar. Mas você pode gemer. Você pode clamar ao Espírito Santo, você pode pedir socorro, você pode pedir para que Ele te faça voar, andar altaneiramente. E lá, nessas águas, nós seremos purificados. E com os nossos pés assim preparados como os da corça, que Ele nos fará andar nas alturas, não pisaremos em falso. E ela se torna confiante em meio às dificuldades. Porque depois ela vai precisar passar de novo, e o predador vai vir de novo. E ela sabe que ela precisa gemer, que ela precisa suspirar pelas águas, no meio das dificuldades, no meio das suas provações. Nada do que nós passamos é em vão. Nenhuma dor que nós vivemos é em vão, se nós colocarmos tudo debaixo da mão de Deus. Porque Ele transforma as nossas lutas, as nossas dores. Diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Ele tem poder de nos santificar a tal ponto que onde o pecado na nossa vida era abundante, nós somos santos naquela área. Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele transforma o nosso caráter, a nossa mente, as nossas atitudes. A nossa vida é mudada.
porque Ele é especialista em nos transformar. Nada do que nós fizemos ou passamos foi em vão. E todo o nosso passado de pecado, normalmente, se transforma em testemunho para que outras pessoas também venham, para que outras pessoas sejam atingidas. Então, quando o desânimo vem, quando o medo vem, quando a paralisia vem, quando o desânimo vem, para onde que você tem corrido? Como os seus pés têm caminhado? Peça ao Senhor pés de corça, para que você não deslize, para que você não escorregue, para que você não tropece, para que você não caia, mas que você ande nas alturas. Apesar de tudo, você anda altaneiramente. Para quem você tem gemido? E quem tem ouvido o seu gemido? Pelo que você tem suspirado? São pelas águas do Senhor? É pela palavra de Deus? É pelo socorro que só Ele pode te dar? A beleza da corça está em esperar em Deus. Por isso que Ele diz assim, aos meus amados eu dou até enquanto dorme. Espera, confia, descansa. É fácil? Não. É uma luta e uma tribulação esperar em Deus, porque nós queremos resolver. Mas nós não podemos. Estamos como na situação daquela corça. Não há o que fazer. Mas Ele pode fazer. Espere em Deus, para que você ainda possa louvá-lo. Como ali nos Salmos, eles continuam dizendo, esperei em Deus e eu posso louvá-lo, e eu já posso vê-lo, e eu vou adorá-lo. Quando você... os especialistas em notas, né, na espécie, na nota, o que eles fazem para saber se uma nota é falsa? Eles estudam qual? Tem uma falsa e uma verdadeira. Qual nota eles vão estudar? A verdadeira. Porque a verdadeira vai te dar... A verdadeira mostra como deve ser. Então, eles não estudam a falsa, eles estudam a verdadeira. E a nossa força, nós descobrimos em meio às lutas. É a mesma coisa. Você não vai descobrir o quanto você é forte enquanto tudo estiver bem. Você não vai descobrir o quanto você é capaz enquanto tudo estiver dentro do mais perfeito equilíbrio dentro da sua casa. Você tem toda a provisão, você tem todos os recursos, não existe nada de ruim, está tudo bem. Subimos à casa do Senhor e nós adoramos e vamos em procissão todos juntos. Não é nesse momento que você se descobre forte, mas é na hora da luta. Quando você permanece em Deus, quando as coisas estão difíceis, então você sabe que você é forte. Assim como a nota verdadeira se descobre examinando a verdadeira, a nota falsa se descobre examinando a verdadeira, assim também a nossa força se descobre nos momentos de maior luta, de maior dor. Então, nós não podemos ficar paralisados no meio da nossa dor e do nosso desânimo. Como o Yuri falava aqui no começo sobre as cadeias, né? E essa semana eu estava ouvindo uma parte de uma mensagem, e a pastora, ela diz assim, não importa as tuas cadeias, às vezes as tuas cadeias são de ouro, mas são cadeias. E você está paralisado ali como aquela corça e não consegue fazer nada, porque você se acostumou com cadeias de ouro, mas são cadeias. E o que você precisa fazer? Suspirar, gemer e correr pelas águas. Ao cheiro das águas, você precisa correr. Existe um louvor do Diante do Trono que, ao cheiro das águas, né? Ao cheiro das águas brotará. Mas existe também um outro que diz assim, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. O Senhor é a minha força e Ele me faz andar em lugares altos. E é assim que o Senhor quer fazer com as nossas vidas. Pena que eu não pedi para vocês ensaiarem. Mas diz, o Senhor é a minha força. Você conhece, Yuri? Não? Toca? Então vem. Então pronto. Glória a Deus. Isso que é uma corça que não fica travada e fala assim, não vou dar conta, vamos embora.
E eu queria te dizer que há esperança, ainda que esteja tudo seco. Quando nós suspiramos pelas águas, o Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis. E toda a situação que está travada nas nossas vidas, o Senhor começa a destravar. Hoje nós cantamos aqui que se abram os céus. E os céus de bronze começam a ser quebrados. As cadeias, os grilhões, eles começam a ser rompidos. E o Senhor começa a se mover em nosso favor quando nós clamamos a Ele. Nós precisamos entender que nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nos achegar a Ele no meio das maiores lutas, das maiores dores, das maiores dificuldades. E como diz a palavra em João 6,68, diz assim: para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus não é um lugar, Jesus é uma pessoa. Para quem iremos nós? Nós iremos para as águas do Espírito Santo. Nós iremos para as águas que purificam, para as águas que nos limpam, para as águas que tiram o cheiro que faz o nosso predador se achegar a nós. Ele anda ao nosso derredor, mas nós sabemos que existe um refúgio, que existe uma fortaleza, que existem águas de descanso, águas de refrigério, existem águas que nos purificam. Nós precisamos suspirar, nós precisamos ansiar, nós precisamos desejar, e assim o Espírito Santo agirá em nosso favor. Nós é que às vezes não corremos para Ele. Nós é que não gememos, que não gritamos, que não suspiramos. E assim também com a vida em relação à igreja, em relação aos pastores, em relação a um irmão. Nós não temos poder e capacidade de adivinhar que talvez você está paralisado, que você está travado, que você está vivendo problemas, que você está ali com medo, que você não consegue se mover, que você está suando de medo, de dor, de desespero. Mas se você soltar um suspiro, se você der um grito e dizer: ei, eu preciso de ajuda, alguém se levante para me ajudar, não faltarão pessoas para acolher você, para segurar suas mãos e para te ajudar. Mas precisa haver uma posição. Como o Cleiton ministrou esses dias, Deus é um Deus reativo. Ele reage àquilo que nós fazemos. Nós agimos e Ele reage. Nós gritamos e Ele responde. Nós oramos e Ele atende. A palavra diz: batei, batei, batei e abri-se-vos-á. Pedi, clamai, buscai. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar. Aquela corça, ela se esforça. Ela chega no limite. Ela chega no seu limite. E quando ela não aguenta mais, quando ela vê que não existem esperanças, que não existe o que ela fazer, ela geme. Ela geme. Talvez o teu estado de ter chegado aqui hoje foi de gemer, foi de suspirar, foi de se sentir tão incapaz de qualquer atitude, que você precisa levantar as suas mãos para o alto e clamar a Deus e dizer: Senhor, me socorre, porque o homem não pode me socorrer, o dinheiro não pode me socorrer, a saúde não pode me socorrer, a provisão não pode me socorrer, o meu trabalho, nem os meus pastores, ninguém, mas o Senhor pode me socorrer. E a palavra diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então que você possa clamar ao Senhor, que você possa gemer e suspirar e dizer para a tua alma: alma, por que está abatida dentro de mim? Por que te perturbas? Por que te agitas? Espera em Deus e ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Coloque-se de pé. Sim, Deus, em nome de Jesus, nós temos sede. Nós temos sede, Jesus. Rei que nos socorre no meio da maior dor, no meio da maior tribulação, no meio das angústias, das aflições, do sofrimento. Como corça, nós ansiamos, nós damos o nosso grito nessa noite, Pai. Nos socorre, Deus, nas nossas angústias, nos temores, nos medos, Deus. Precisamos, Deus. Eu preciso, Jesus. O meu coração tem sede de Ti, a minha alma, Senhor, precisa de Ti. Ah, Deus, nós queremos verdadeiramente, Senhor, ansiar pela Tua presença, Deus, pelo Teu socorro, pela Tua provisão. Somos aqui, Senhor, como terra seca, necessitando da Tua chuva, necessitando da Tua resposta, Deus. Clamamos ao Senhor nessa noite.
em meio ao nosso suor, em meio ao nosso desespero, em meio à nossa paralisia. Deus, olha para nós nessa noite. Olha para nós neste lugar. Olha, Deus, para as nossas dívidas. Olha, Senhor, para a doença que está nos assolando. Olha, Senhor, para a separação que veio sobre a nossa família. Olha, Senhor, por aquele que está perdido nos vícios, Deus. Olha, Senhor, por aquele que não tem mais esperança. Olha, Deus, para a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, olha para nós. Olha para nós hoje, Pai, na nossa dor. Nós queremos ir para a água. Nós queremos a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, o Teu refrigério, Deus. Derrama chuva se nós não conseguirmos correr até o rio. Faça com que as Tuas chuvas sejam abundantes. Em nome de Jesus, nos lave com essa água purificadora. Nos lave com essa água purificadora, Deus. Limpa-nos, Senhor, e seremos limpos, Pai, em nome de Jesus. Vem, Jesus, sobre nós. Pai, o Senhor que sonda cada coração nessa noite. O Senhor que conhece cada dor aqui, Pai. Cada angústia, cada aflição, cada necessidade, cada desespero, cada temor, cada pecado. Deus, o Senhor conhece. Deus, o Senhor conhece. O Senhor sabe de todas as coisas. Onde nós não podemos ir, onde nós não podemos alcançar. Deus, talvez nós estamos assim num estado tão pior do que aquela corça, tão mais desesperador, Pai. E nós não conseguimos correr para as águas, mas nós clamamos assim como diz esse louvor: derrama suas chuvas, derrama águas de purificação, Pai, como um rio, Pai. A Tua palavra que diz que há um rio, Pai, que desse rio caia uma chuva sobre nós. Que esse rio se derrame sobre essa igreja, Pai, sobre cada vida, sobre cada situação. Pai, o Senhor conhece o desespero do coração de cada um, a impotência de cada um, a impossibilidade de cada um, o desespero de cada um, Senhor, as correntes de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abram os céus sobre este lugar, como o Senhor tem feito desde o início, e vá quebrando correntes, vá quebrando, Senhor, céus de bronze, despedaçando grilhões, Deus. Em nome de Jesus, que as Tuas chuvas venham sobre nós, Pai. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Deus. Vem com a resposta que nós precisamos, Pai. A resposta que pode nos livrar da morte está nas Tuas mãos. E nós clamamos ao Senhor, Pai, com o grito da nossa alma, Pai. Que a nossa alma se aquete. Assim como diz a palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tu és o nosso Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Socorre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. E que você declare para o Senhor isto: meu coração tem sede de Ti. Vamos cantar esse louvor, vamos declarar esse louvor como a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti. Amen. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.